Muito bem, aula 2, vamos falar sobre feedback. Você sabia que feedback não é crítica, mas é um espelho? Muita gente trava porque tem que pedir, né, passar para alguém um texto para mostrar simplesmente. Mas assim, essa é a primeira grande mostra do seu texto. Lembre-se que quando você publicar, você vai publicar, tornar público. Então acostume-se já, desde já, a mostrar seus textos para as outras pessoas. Então, e muita gente confunde isso, acha que o feedback é um julgamento. Gente, não é um julgamento. Aqui o objetivo é você ter um retorno sobre o que você escreveu. Você só cresce com a escuta. Quando o outro, você permite o outro dizer o que ele pensa. E você não precisa se defender, você não precisa se sentir culpado de nada. Justamente porque o feedback é um espelho, né? Você precisa se enxergar nele para você evoluir. Porque quem não ouve os outros vai fazendo somente conforme a sua cabeça, não evolui. Porque, né, simplesmente não agrega à sua escrita aquilo que poderia. Então vamos lá. Eu quero trazer para vocês alguns tipos de feedback, tá? São três tipos de feedback que você pode ter. O primeiro é do leitor, o leitor comum. É aquela voz do leitor real, tá? Ele é o mais básico que tem, mas também é muito precioso, porque ele simula a leitura real que o teu leitor, depois com o livro impresso, vai ter, tá? Ele não é escritor, ele não é crítico, ele não é técnico, ele é aquela pessoa que vai te dizer com sinceridade, vai dizer assim, essa parte me prendeu, essa parte eu não entendi absolutamente nada, me perdi. Aqui eu não consegui ler, simplesmente parei de ler porque me desconectei nesse parágrafo. Então, o objetivo aqui é justamente o envolvimento que ele vai te dar, né? A fluidez, a clareza, o ritmo de leitura. E esse feedback é muito útil justamente para saber se o seu texto, se ele prende, se ele tem ritmo, se ele flui. Né? Ele não vai te explicar o porquê está confuso, ele simplesmente vai dizer que está. Né? Isso aí quem vai te dizer o porquê está confuso é o próximo leitor aqui que eu já vou comentar. Então, o que você vai olhar aqui? Se o texto prende, se as introduções são envolventes, se os diálogos e cenas têm ritmo, se os parágrafos estão muito longos e assim por diante, tá? Ah, Voltando aqui mais uma coisa. E a pergunta-chave para esse primeiro leitor é: você conseguiu ler até o fim sem parar? Isso você pode perguntar. E a partir disso ele vai te dar o feedback e dizer tudo isso que aconteceu. Não, no parágrafo tal, no capítulo tal, eu me perdi, eu só li até aqui porque eu não gostei. Então, de repente é um parente, né, que não vai dizer que não gostou, mas vai dar sinônimos que você vai entender que ele não gostou. O segundo feedback é o técnico, né? Aqui a gente já está falando com alguém que tem experiência em leitura e escrita, como um professor, um editor, né? Um mentor, um outro escritor também. Essa pessoa vai te mostrar os pontos de melhoria com precisão. Então ele vai dizer, esse trecho aqui quebrou o ritmo, esse diálogo está explicativo demais, está artificial, faltou uma transição entre as cenas, esse final foi muito apressado, não dá para saber como é que você chegou aqui. Então aqui é justamente a estrutura e a clareza que vão ser avaliadas. E aí vai te dizer o que funciona e o que não funciona, que é para isso que o texto serve para isso, para funcionar ou não funcionar. Onde há quebra, tem lógica essa mudança, a coerência, o texto tem uma coerência, tem uma coesão. As questões técnicas que nós vimos na aula anterior, você está dizendo mais do que mostrando, em alguns lugares você deveria dizer em vez de mostrar e assim por diante. Então, tudo isso, essa estrutura, se realmente isso está funcionando. E a pergunta-chave para este leitor deveria ser: o que você mudaria na forma como contei essa história? A partir disso, ele vai te dar o retorno. E o terceiro, que é uma coisa mais subjetiva, que é um feedback emocional. Talvez até aquele primeiro leitor te diga isso, mas talvez não, talvez precise passar por uma outra pessoa
para ter esse feedback emocional. Ele é mais raro, mas ele é mais profundo também. É alguém que é quando alguém te devolve algo como fez ela sentir. Olha, esse parágrafo me fez chorar. Aqui eu senti incômodo. Era para sentir incômodo? Ok. Mas sentir incômodo onde não deveria sentir incômodo, então tem um problema. Então, isso me lembrou uma coisa que eu vivi no passado, me lembrou a minha infância e assim por diante. Então, isso aqui é mais emotivo, né? Isso mexe com as pessoas, mexe com a empatia, com a conexão humana e assim por diante. Então, esse feedback, né, ele vai tocar um nervo sensível, vai evocar uma verdade interior, né? Ele é ideal justamente para descrições de dor, de perda, de superação, cenas emocionais, simbólicas, finalizações com clímax interno. Então, tudo isso é a questão mais emocional. E a pergunta-chave aqui que você pode fazer é: esse texto te tocou em algum ponto? Por quê? A partir disso, a pessoa vai te dizer, né, emocionalmente. Bom, gente, a escuta madura é uma evolução consciente. Então, deixa aquele medo de passar teu texto para as pessoas, né? O objetivo aqui é você crescer como escritor, como escritora. É aprender a ouvir. Aprender a ouvir, eu sei como é que é. Eu já vou dar um exemplo aqui do que aconteceu comigo. Nem sempre a gente gosta de ouvir, mas a gente tem que ouvir. E como eu falei, não estão atacando você pessoalmente, estão falando do seu texto. É aqui que muita gente confunde as coisas. Ah, mas ele falou que o meu livro é isso. Não. Ele falou que. E aí a pessoa acha que é contra ela. Não, não é contra você. É a respeito do que você escreveu. Pode até ter muito de você ali. Mas neste momento a gente está falando de texto e não da pessoa. Tá? Então, esse é um sinal de crescimento do escritor. Nem todo feedback é para seguir, mas todos devem ser ouvidos. Eu já ouvi muito feedback que eu falei, ok, muito obrigado, mas essa não é a proposta, né? Não quero desviar disso, você está sugerindo isso, mas não quero, né? Então, muito obrigado, né? E vamos adiante. Feedback, espelho e não julgamento, como eu falava. Bom, um exemplo real de feedback aplicado ao livro das palavras. Quando eu escrevi meu livro, né? Um leitor Beta me falou o seguinte: Sandra, essa parte aqui tá linda, mas não entendi nada. Ok, doeu, tá? Doeu sim. E foi exatamente o que eu precisava para clarear essa linguagem, para manter essa emoção, para manter esse interesse nesse trecho, né? Porque a pessoa não entendeu. E muito obrigado por ter me falado, por ter me dito exatamente o que aconteceu, porque a partir disso eu pude melhorar, né? Então veja que tem salvação, a gente não morre por causa disso. Um exercício aqui para você é escolha um texto de 1 a 2 páginas, aí você vai encontrar uma pessoa de confiança e vai pedir para ela o que te prendeu nesse texto, o que te confundiu, o que te cansou, enfim, dependendo do teu texto, você vai perguntar para ela, né, um retorno. Você pode pedir para um leitor, um técnico emocional, quantos mais melhor, mas se não tiver 3, manda para um pelo menos para você ter experiência. E aí quando a pessoa te der o retorno, você pode reescrever com base naquilo que fizer sentido para você, lembrando que você não precisa fazer tudo, mas o que você achar que a crítica, né, o feedback valeu a pena, aí você pode alterar. E aí depois você compara o que ficou melhor e também o que você decidiu não mudar. Tá? Isso aqui eu não vou mudar porque realmente não faz sentido algum. Então é isso, gente. Bom feedback para vocês e a gente se vê na próxima aula.